Século XXI, o século da abundância de informações. Diante da abundância de informações, é necessário ter na cabeça dois pontos principais. Primeiro, qual a informação correta no meio de tanta informação? E no segundo ponto, quanto eu preciso saber de determinado assunto? Bem, aí depende de que área e o seu interesse você se encontra. Porque se você for paciente, o conhecimento vai ser libertador. Ele te dá muita tranquilidade para você poder ficar tranquilo em relação ao manejo que está sendo tomado em relação ao seu caso, ou opinar entre uma opinião, uma linha de conduta diferente ou outra. Se você é médico, aí você já precisa ter mais detalhes de conhecimento para se sentir mais tranquilo. Então depende de onde você se encontra, para que o conhecimento passe essa tranquilidade que ele dá para todo mundo. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar e lembrar primeiro dos 5 pilares. Todo pilar é estrutural, tá? Então o pilar cerebral, é lógico, é comandante. O pilar do tubo digestivo, que é a máquina de processamento de matéria-prima e eliminação de resíduos. O terceiro pilar, que é o sistema cardiovascular, ou seja, de bombeamento e distribuição depois do combustível ter sido absorvido. O quarto pilar é o sistema ósseo-muscular, que te assegura a liberdade, a autoassistência, né, o ir e vir, etc., a sua atividade diária. E o quinto pilar, o nosso gigante, que nos dá muita tranquilidade, que nos defende de qualquer proteína existente na face da Terra, que é o nosso exército, nosso sistema imunológico. Lembrando, então, diante dessa época de superinformações, aonde depositar nossa maior atenção quando se trata da manutenção da nossa vida, da integridade e da atividade, porque vida sem atividade, ela não se adequa, né? O princípio da vida é a atividade. E se você é incapaz de exercer uma atividade ou perdeu essa capacidade, você está limitando a sua vida. Então, aonde vamos depositar nossa atenção da manutenção da saúde? Em cima desses 5 pilares. Isso precisa ficar bem sedimentado na cabecinha para que a gente sempre saiba que todos os recursos médicos, não importa a medicina, seja ela oriental, seja ela ocidental, seja ela ayurvédica, indiana, etc., ela vai se basear na integridade das 5 estruturas, porque são fundamentos, né, da saúde, da vida, etc. Hoje, o alvo do vídeo de hoje é aumentar o embasamento do primeiro pilar, que é o cérebro. Todo mundo tem medo de ficar perdendo a memória, a gente não gosta nem de falar essa palavra que é demenciar. Então, o nosso alvo é a cognição. A gente vai falar sobre o que é isso, na verdade. Então, quando a gente perde cognição, a gente inicia a demenciação. Dá medo de falar, né? Mas é verdade. E nem sempre uma perda de memória, não estou gravando mais nada, não estou associando mais nada, significa uma demenciação, não. Mas pode inferir um processo inicial já sim. Então, cognição é o que, na verdade? É um processo mental de aquisição de conhecimento, de aquisição de habilidade, aquisição de experiências. A partir do momento que você adquiriu todos esses dados, você vai sedimentá-los na sua base de dados. Então, você tem que salvar esse conteúdo, né? Você tem que consolidar essa memória. Existe um lugar específico no cérebro? Não. O cérebro deposita vários conteúdos de forma setoriais. E depois, se essa memória ou essa habilidade, essa experiência for exigida, ele vai fazer um 3D, ele vai fazer uma associação de tudo e te entregar um resultado daqueles dados compilados. Então, memória não existe uma área específica, ela tem vários modos de segmentação, de deposição ali dos dados recebidos, tá? Então, voltando, cognição é o processo de aquisição de habilidades, experiências e dados, de sedimentação, ou seja, consolidação dessa memória. Terceiro ponto da cognição é o recrutamento dessas habilidades, desse conteúdo todo, porque você precisa ser capaz de recrutar. Se salvou, você tem que, né, fazer uso desses dados. E para quê? Para a interação com o meio ambiente. Então, quanto maior for a sua capacidade de recrutamento das experiências obtidas, sedimentadas, dos dados que você tiver na sua base e conseguir usá-los de uma melhor forma, da forma mais inteligente possível, você vai ter, obviamente, melhor interação com o meio ambiente. Quanto pior alguma fase desse processo for,
pior vai ser o resultado de interação com o meio ambiente. Então, a perda de cognição, de capacidade cognitiva, significa um início de demenciação. E agora? Todo mundo morre de medo. O que fazer? Será que é geneticamente mediado? Eu não quero ter Alzheimer. Meu Deus do céu, meu pai teve, minha avó teve, etc. Calma. Todas as pesquisas mundiais indicam que o fator número 1 de demenciação, ou seja, de perda de capacidade cognitiva, é a privação do sono. Segundo, disparado na frente, privação de sono. Segundo, é hiperestímulo cerebral. Superestimulado, o neurônio está mais despolarizado do que um tempo de repolarização, ou seja, ele está mais estimulado e às vezes ele despolariza sozinho. Ele se estimula sem ter vindo um estímulo para que haja uma despolarização. Terceiro, é a intoxicação no sistema. Então, lembra que o sangue que chega dentro do cérebro não é o mesmo sangue que circula no corpo inteiro. Existe uma barreira que é chamada barreira hematoencefálica. Então, entrou dentro do cérebro, o capilar é recoberto com uma camada de astrócito, uma outra camada de célula, que protege e isola o conteúdo do sangue do neurônio. Lógico, porque são comandos super sensíveis e toxina não pode chegar perto do neurônio. Hábito de vida errado, privação de sono, intoxicação progressiva de alimento, tá, gente? Intoxicação de bebida, alimento excitatório, alimento que destrói a barreira hematoencefálica, que é feita de uma outra célula. Então, você vai perdendo a barreira e vai expondo o neurônio a novas toxinas. Então, isso daí vai gerando o quê? Morte neuronal, morte axonal, disfunção, tá? E as apresentações clínicas das doenças mentais, sejam elas psiquiátricas ou sejam elas psicológicas, elas se dão por quê? Elas se dão simplesmente por disfunção de comunicação entre os neurônios. Então, ou eles despolarizam demais, ou eles deixam de responder a um estímulo, ou eles respondem demais, ou eles respondem de menos, né? Ou eles respondem todos ao mesmo tempo. Então, o déficit de atenção e hiperatividade não é uma doença isolada. É um distúrbio de condução neuronal por excesso de produção de neurotransmissores excitatórios. Uma pessoa que não dorme, né, ela tem um déficit, seja de produção, seja de aumento de consumo, né, de um depressor do sistema nervoso central, que é o GABA. Então, fazer esse ajuste fino, né, com maestria, é o próprio cérebro que faz. Quando ele não consegue, há uma manifestação clínica de uma doença mental. Aí a gente entra para haver um controle medicamentoso acerca daqueles sintomas que são clinicamente evidentes. Mas a gente está longe de conseguir fazer uma sintonia fina. Então, o que a gente precisa entender? Que quem faz isso, melhor do que todos nós, é o cérebro. Então, vamos aprender como ele trabalha melhor, né? Quando vamos deixar ele trabalhar e se ajustar. Então, ele precisa de repouso, ele precisa de tempo de pausa, ele precisa de uma recompensa. Está comendo alimento que não deve, está faltando neurotransmissor de recompensa, né? Porque o cérebro está sendo super exigido e está precisando de um sistema de recompensa cerebral seja alimentado. Então, faz parte a dopamina, é outro neurotransmissor. Então, primeiro, deixa a estrutura funcionar sozinha, ou seja, durma mais cedo, ilumine menos o cérebro, evite superestímulos, tá? Porque tem gente que pensa que fazer joguinhos, ficar no Instagram ou esses videogames são desafios cerebrais, então é treino para evitar uma demência, é o oposto. Isso é o hiperestímulo da estrutura que não foi feita para ser multitarefa. Ela é unitarefa, uma tarefa por vez. E você está desvencilhando a atenção, está cansando a estrutura, porque ela tem que prestar atenção nisso. Diferentemente que você pode fazer como desafio cerebral, né, que o cérebro ama desafio cognitivo, é aprender uma habilidade diferente. Se você é destro, tenta escrever com a mão esquerda, né, andar de trás para frente, andar de olho fechado, andar com um pé na frente do outro. Isso vai exigir novas interações e aquisição de novas habilidades, ou, no mínimo, manter as habilidades que você já obteve. Então, a cognição, como ela é um processo, ela é crescente, e a gente quer que ela seja sempre assim, que ela cresça, adquiramos cada vez mais capacidade cognitiva, e que não
decresça. Infelizmente, a gente ainda não tem esse ponto de estabilização, mas que pelo menos essa vertente seja o mais longa possível e que atinjamos um patamar mais longo possível e evite o declínio. E o declínio está fácil da gente identificar, pelo menos na vida atual, o que é que está matando e cansando o nosso cérebro, que é superestímulo, privação de sono e intoxicação. Os neurotransmissores, que são a linguagem através da qual os neurônios se comunicam, e neurônio não se comunica só com o neurônio não, tá? Tem diversos tipos de neurônio, tem sistema imunológico do sistema nervoso central específico, né? Então ele se comunica com as células da glia, que é o sistema imunológico dele, ele se comunica com o próprio neurônio, ele se comunica com o neurônio do cerebelo, que é outro tipo diferente de neurônio, ele se comunica com pelos, que você fez ereção, arrepiou, né? Ele se comunica com musculatura, ele se comunica com glândulas, ele se comunica com os órgãos todos, coração, pulmão, diafragma, se comunica com sucos digestivos. Quem faz isso tudo é o sistema nervoso central e o autônomo. Então, através da onde? Através dos neurotransmissores. E quem faz isso? São os neurônios especializados na elaboração dos neurotransmissores. Então, a gente tem neurônio dopaminérgico, neurônio serotoninérgico, neurônio glutamatérgico, neurônio de acetilcolina, secretor de acetilcolina. Então, a gente tem inúmeros tipos de neurônios capazes, especializados, que têm uma maquinaria especializada na secreção de determinado neurotransmissor. É a via química de comunicação dele. Mas eles são totipotentes, eles fabricam outros também, mas eles são mais especializados em determinados, em linguagem mesmo, em determinado neurotransmissor. Então, onde que vem isso? Vem da dieta, vem dos 8 aminoácidos essenciais. Então, a dieta sua precisa de ter os 8 aminoácidos essenciais. Valina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, triptofano, treonina, fenilanalina. Eles são essenciais. Você tem que fornecer todos os dias para o sistema para que ele consiga elaborar essa sintonia fina na fabricação dos neurotransmissores que vão afetar o seu comportamento. E o seu comportamento é necessário para a administração de toda a sua máquina. Então, lembrando, a vida é inapropriada sem atividade. Tá? A atividade tem que ser adequada. E para que a atividade seja adequada, ela tem que ser bem comandada. Então, vamos focar, aumentar esse embasamento e progressivamente em cima desse, destrinchar mais o que significa a neurotransmissão. Ela é muito bonita, ela é sensacional e vale a pena conhecer mais. Sempre um beijo, fique com a gente.